Quem ama, cuida. Você já viu falar dessa frase? Quem ama, cuida. Nesse momento, nós estaremos falando sobre o perfil do cuidador. Estaremos falando sobre independência ou dependência emocional e o perfil do cuidador. Porque quem ama, cuida. Você já ouviu essa frase e você tem tido ela por certo. Nesse vídeo, você vai entender como que funciona o perfil de um cuidador. Porque quando nós observamos um texto bíblico, lá em Mateus, no capítulo 22, especificamente no versículo 39, e aonde Jesus foi interrogado ali pelos fariseus sobre o mandamento. E Jesus disse dois mandamentos importantes. O primeiro dele é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti. Ou seja, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe bem. Partindo desse ponto, você vai entender que muitos têm entendido este versículo de forma equivocada. E nesse momento, você vai entender como que pessoas estão enquadradas nesse perfil de cuidador. Então, para nós entendermos um pouco sobre esse perfil, nós temos que entender como que funciona, como que essas pessoas até hoje, mesmo elas estando dentro de uma determinada denominação ou em alguma crença, ela ainda está sofrendo de dependência emocional por causa que ela está ainda impregnada na sua mente, no seu coração, esse tipo de perfil. E nesse vídeo você vai entender como que funciona esse perfil para você entender e ter a sua vida totalmente transformada. Por quê? No versículo 39 de Mateus está falando, do capítulo 22, você pode até observar, se você pegar esse versículo e você ler ele de trás para frente, o que está dizendo? Ama o teu próximo como a ti mesmo? Se você pegar de trás para frente, o que Jesus estava querendo dizer? Ama-te, ou seja, você tem que aprender a se amar primeiro e depois você ama o teu próximo. Mas a maioria está fazendo ao contrário nos dias de hoje. Cuida de todo mundo. Cuida do pai, cuida dos avós, cuida do filho, cuida do cunhado, cuida da sogra, cuida do parente, cuida do vizinho, toma serviços para si e assim por diante. Ele arranja tempo para todos e para tudo, menos para ele. Então, sobre esse assunto que nós estamos tratando. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. E ative o sininho de notificações para você receber de primeira mão os conteúdos que estaremos subindo no nosso vídeo, no nosso canal. Observe bem, como que você vai identificar o perfil de um cuidador? Porque essa frase, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Olha só, muitas pessoas elas têm se perdido nestas frases. Porque quando que isso aconteceu? Isso às vezes tem acontecido na sua infância, quando você era criança, uma criança que cuida. E tem aquelas crianças que quando elas já eram na sua fase de adolescência, na sua fase quando ela estava crescendo, ela começou a cuidar dos irmãos, ela começou a cuidar da casa, ela começou a tomar responsabilidade, a cuidar muitas vezes dos irmãos mais novos, e ela tomou essa responsabilidade de praticamente seus pais. Ela cuidou das coisas domésticas, de casa, mesmo isso também, tanto faz mulheres como homens. Isso está acontecendo até os dias de hoje, onde essas crianças elas têm recebido a responsabilidade dos pais para elas, para cuidar da própria casa, dos seus irmãos e até mesmo de muitas outras coisas. Então, esse perfil tem sido impregnado na mente das pessoas e elas têm ido com essas crenças. E na fase adulta, ela está replicando esse tipo de comportamento. Observe bem. E o segundo, ou seja, segundo
a segunda crença é que quando já estava pronta para trabalhar, muitas pessoas diziam, rapaz, ô moleque, tu já está pronto para trabalhar, no ditado agricultor, pegar no cabo da enxada, pegar no cabo da foice, e assim por diante. Você já está pronto para viver a vida, você está pronto para tomar suas responsabilidades, você já está pronto para isso. Então foi colocado essa responsabilidade nestas crianças quando elas estavam ainda na fase de crescimento e de aprendizado. E isso tem afetado na mente e no coração delas hoje. Hoje isso tem acontecido. E é por isso que ela tem tomado esse papel de cuidador na fase adulta. Ela cuida de todo mundo. Ela está cuidando de todo mundo. Ela arranja tempo para cuidar de todo mundo. No seu local de trabalho, ela toma as atividades dos outros, ela vai lá na área das outras pessoas, ela está sempre metendo a conversa pelo meio, está sempre dando ideia. E quando ela dá aquelas ideias, então o que, que acontece? Diz assim, não, já se você deu essa ideia, você é capaz de fazer isso. E ela arruma mais outro trabalho para ela, sendo que não é nem mesmo na área dela, porque ela se sente que ela tem que estar ali pronta, ela tem que estar ali para cuidar. Ela tem esse papel de cuidadora. Então, essa pessoa, quando ela é criança, então ela diz assim, não pode trabalhar para os outros. Ou seja, melhor dizendo, você não pode dar trabalho para os outros. Então ela ouve isso. As crianças ouvem isso quando elas são crianças. Elas estão na fase do seu crescimento. Olha, você não pode dar trabalho para os outros. Então, por ela não dar trabalho para os outros, o que ela vai fazer? Ela vai procurar fazer tudo direitinho. E isso vai trazendo um tipo de decepção na mente daquela criança, em que ela tem que fazer tudo certinho. E que ela não pode se decepcionar as outras pessoas. E ela se torna uma pessoa tímida. Ela se intimida porque ela tem medo de tomar atitude. E naquelas atitudes que ela for tomar, ela tem medo de ser repreendida. E é por isso que ela se torna uma criança e quando chega na fase adulta, está cheia de timidez para avançar, para crescer na vida. Então, mas para ela recompensar essa timidez, esse tipo de atitude, ela recompensa cuidando dos outros, cuidando das coisas, e ela não quer dar trabalho, ela quer trabalhar, mas ela não quer dar trabalho. Isso é a crença dela. Então ela não tem atitude para avançar na vida, para abrir uma empresa, para cuidar de um negócio, para avançar, tomar suas próprias decisões, ter as suas próprias ideias, expor as suas ideias. Ela não tem essa atitude, porque ela está apenas para cuidar. E nesse perfil cuidador, muitas pessoas, principalmente no meio cristão, o que elas acontecem? Porque nós temos visto pastores, homens, morrerem, se suicidarem, porque eles estão acarretados de atividades. Eles cuidam de todo mundo. Cuida de um, cuida de outro, cuida de um, cuida de outro. E ele acaba se matando, se suicidando. Por quê? Porque ele não aprendeu a cuidar de si mesmo. Ele não cuidou de si mesmo. Ele não cuidou da sua própria vida. Ele não cuidou, porque ele não achou tempo, mas ele cuidava de todo mundo. E ainda outro perfil, outro detalhe, quando essa pessoa ela é uma criança, quando ela é criança, ela tomou esse cuidado, até mesmo de cuidar dos pais. Tem muitas crianças que cuidam dos pais. Ela faz tudo. Quando o pai precisa, está tudo prontinho, ela está ali fazendo tudo, porque ela não quer decepcionar. E ela fica cuidando ali dos seus pais, fica cuidando dos seus irmãos, como eu já disse. E essas crianças, ela recebe, ela está vendo os pais discutindo dentro de casa, está vendo seus pais sendo espancado, ela está vendo isso, e muitos desses pais, ele descarrega suas emoções para aquele filho ou aquela filha, ele está descarregando aquelas emoções sobre aquilo que ela está enfrentando. Então ela acha aquela criança como um desabafo, ela desabafa, ela solta tudo para fora para aquela criança. E aquela criança, quando ela cresce, ela continua tendo essa obrigação de estar cuidando dos pais, mesmo sem eles ter necessidade nenhuma,
tá ligando toda hora, tá toda hora no pé, não pode tomar uma decisão se ele não estiver por perto. Então eles ficam ali naquele cuidado estressante. Ele não tem tempo para nada. Porque quando a Bíblia fala, quando o próprio Jesus está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo, e essa frase de quem cuida ama, mas só que você tem que entender algo. Primeiro, você tem que aprender a cuidar da sua própria vida. Você tem que aprender a cuidar da sua saúde, a cuidar das suas emoções, a cuidar dos seus sentimentos, porque muitas pessoas eles estão acarretados porque estão sofrendo dependência emocional e é por isso que eles vivem a sua vida em torno de outras pessoas e eles estão adoecendo porque não tem tempo para cuidar da própria vida, porque este é o padrão do cuidador que ele sofreu muitas vezes isso na infância e ele está replicando isso na sua fase adulta e é por isso que não avança, é por isso que não cresce, é por isso que ele não vai para lugar nenhum. E é por isso que ele trabalha demais, mais do que todo mundo, e não vê resultado acontecendo na vida dele. O que ele tem atraído para a vida dele é só doenças e males no seu próprio corpo, como estresse, cansaço e assim por diante, obesidade, e assim ele está acarretando tudo isso para a sua vida, porque ele aprendeu essa frase, quem ama cuida, e ele cuida dos demais, mas não cuida da sua própria vida. Então espero ter te ajudado com esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para novos conteúdos quando nós subirmos para o canal. E deixe aí o seu like e compartilhe e comente para que esse vídeo alcance mais pessoas que necessitam dessa mensagem para que a sua vida também seja transformada.